Oi, gente, como que vocês estão? Hoje eu vim fazer um vídeo totalmente diferente. Diferente não, dentro do nosso contexto de finanças e para quem mora fora. Mais um dinheiro, com Deus, Se você já se pegou pensando, e se eu ganhasse em dólar ou em euro, mas eu continuasse com o meu negócio no Brasil? Ou melhor, né, que muitas vezes a gente acha isso. E se eu pudesse morar na Europa, nos Estados Unidos, não sei aonde você gostaria de morar, mas manter a sua estrutura enxuta e o mercado gigante que o Brasil ainda oferece. Muita gente acha que sair do país é um sinônimo de abandonar um CNPJ, mas a verdade é que nunca foi tão viável ser um empreendedor transfronteiriço. Seria mais ou menos essa palavra, um empreendedor que mora em um outro país, então em uma outra fronteira. Hoje eu vou mostrar os bastidores de quem vive fora, mas que mantém o coração e o faturamento em terras brasileiras. Por mais que a gente saia do Brasil, o Brasil continua sendo a nossa terra, o Brasil continua sendo o país que nós nascemos e sempre vai ser. Em qualquer país que nós formos morar, no meu caso eu moro na Itália, mesmo que você tenha cidadania, você continua sendo brasileiro. Nós sempre seremos imigrantes em uma outra terra, por mais que você tenha aquela documentação. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a estratégia, né? A tributação, a gestão de equipe, a distância e, claro, o choque que é a realidade. Né? O que ninguém conta é sobre o fuso horário, a saudade do Pix caindo na hora certa. Se você quer liberdade geográfica sem abrir mão do seu business no Brasil, então fica comigo aqui até o final. Que hoje eu vou estar te falando sobre uma experiência que realmente é a da maioria dos brasileiros que hoje vivem fora do Brasil. Porque o Brasil ele ainda é um oceano azul. Apesar das dificuldades que existem no Brasil, e muita gente critica o Brasil, mas quem está fora enxerga oportunidades. Quem está dentro muitas vezes ignora. E por mais que a gente fale isso, tem gente que fala assim, porque você não sabe como que funciona, como que é a minha vida aqui. Mas, gente, quando você sai para fora do Brasil, aí sim que você consegue ver a dimensão que é o Brasil, consegue ver as oportunidades que ele oferece. Claro que não é mil maravilha, gente. O Brasil realmente é um país que precisa melhorar em muita coisa. Mas o Brasil ele tem um mercado consumidor com mais de 200 milhões de pessoas que falam a mesma língua e usam as mesmas plataformas, o que facilita muitas vezes o trabalho de quem trabalha remoto, que faz algum outro tipo de trabalho. E tem uma mão de obra qualificada e competitiva. Para quem mora fora, conforta, né? Para quem mora fora, sabe a dificuldade que é encontrar talentos. E o Brasil, ele é estratégico. Ele é inteligente, o custo-benefício para o empreendedor ele é alto e o salário oferecido pode ser excelente para o padrão nacional. Então, muitas vezes, quando você está fora, você tem um funcionário no Brasil, você tem uma empresa no Brasil, acaba sendo até vantajoso, até porque às vezes tem noção daquilo que você tinha no Brasil e da oportunidade que você pode ter. Muita gente sai para fora do Brasil e realmente vê a oportunidade de começar a empreender no Brasil. Mas claro que daí entram outras questões que a gente precisa analisar, que a gente precisa entender e ver se faz sentido, porque às vezes nem sempre faz sentido para a pessoa aquilo. O Brasil ele é um dos países mais avançados em sistemas bancários, a adoção de redes sociais. O brasileiro ele compra pelo WhatsApp, o que facilita muito a gestão remota. O brasileiro ele, apesar de ter muitos golpes, o brasileiro ainda consegue acreditar e confiar. Então, empreender no Brasil, morando fora, é basicamente usar uma arbitragem, seria essa a palavra? Acho que é essa a palavra. Você vive em uma moeda forte, que é em outro país, com uma qualidade de vida superior que você teria no Brasil, enquanto você opera em um mercado de alto volume. E realmente isso acontece com muitas pessoas. O que você precisa estar atento é ter o pé no chão, porque não dá para brincar com a Receita Federal. Se você mora fora do Brasil, você precisa fazer a sua saída definitiva do Brasil. E isso é o que muitas vezes impede as pessoas de continuarem ou por medo, elas não fazem a saída por medo de perder o CNPJ, por medo de
ela ter as contas bancárias bloqueadas. E se você se torna um investidor não residente, o seu CNPJ ele continua lá, mas a forma como você vai retirar os seus lucros é que vai mudar. E daí isso sim precisa ser analisado. Geralmente eu posto conteúdo sobre isso no Instagram, onde eu falo as diferenças, as coisas que acontecem, porque nesse momento é que a gente precisa ter uma análise, nesse momento é que precisa ter um estudo maior. Você ainda é residente fiscal no Brasil, isso significa que você é tributado globalmente, ou seja, o Brasil vai querer parte do que você ganha lá fora também, como o outro país que você está também vai querer aquilo que você ganha no Brasil. Por isso que é importante você entender e fazer essa saída fiscal. Então, o que seria uma dica de ouro hoje? É que você tenha um contador que entenda de tributação internacional. Assim, não serve um contador que só faz o básico. Você precisa de alguém que saiba sobre os tratados para evitar a bitributação entre o Brasil e o país que você pretende morar. Então, muitas vezes a estrutura ou aquilo que o seu contador está te oferecendo pode ser que não seja ideal para você, porque ele não conhece como é a tributação do outro país e como você poderia fazer essa compensação dos impostos daquilo que você já pagou no Brasil para você não pagar no país que você está residindo. E como que a gente faz, né? Mas como que eu vou gerenciar o meu pessoal se eu tô morando fora? Se a sua empresa depende de você para decidir a cor de um banner, aprovar cada nota fiscal, você ainda vai virar não seria um escravo, mas você vai ter aquela rotina de ter que ficar no fuso horário do Brasil, para poder documentar tudo. Então, você precisa aprender a trabalhar com ferramentas para te facilitar. Você deixa a tarefa já programada para o seu pessoal e o time vai executar de manhã no Brasil, até porque a maioria dos países que você for morar fora do Brasil, o fuso horário é diferente do Brasil. Então, você precisa ter essa estrutura para você conseguir realmente ter uma vida, porque senão você vai estar trabalhando de noite no país que você está, enquanto você poderia estar desfrutando ou descansando, já que eu acredito que você saiu do Brasil pela qualidade de vida. Se você está na Europa, você está 4 ou 5 horas à frente, que é o meu caso. Hoje eu estou a 5 horas à frente do Brasil, 4 horas, porque nós estamos no horário de inverno. Se você está na Austrália, você já vive o futuro, então isso exige disciplina. Você não pode esperar que o seu time responda às 10 horas da noite do Brasil, porque você é 10 horas da manhã para você. Então você precisa respeitar os limites para também não perder o seu time, não perder aquelas pessoas que estão do teu lado lá, porque a maioria dos colaboradores é para estar do lado do empreendedor. E quais são as dores, né, que ninguém conta no Instagram? Que não é só a foto bonita que a gente posta, seja na Itália, na Lisboa, ou um cowork em Miami, não. É muito mais do que isso. Empreender, ele já é solitário. Longe da base, você pode se sentir desconectado do que está acontecendo na rua, no Brasil, e as tendências mudam muito rápido. E como você está trabalhando com o público brasileiro, você acaba não tendo aquele contato com as pessoas ao seu redor. Então, você precisa, sim, ver se o seu custo de vida na moeda estrangeira e o seu faturamento é real, tem a oscilação do câmbio e se isso pode destruir, sim, a sua margem de lucro da noite para o dia. Se você tem essa dificuldade de conseguir se conectar com as outras pessoas, a ideia é sempre você fazer aquele network, né? Você conseguir conversar com outras pessoas, entrar também naquele sistema do país que você está e ver o que você consegue agregar também, porque assim você consegue ver os dois lados, né? Então você precisa, sim, infelizmente, vou dizer infelizmente, porque muita gente não gosta disso, você precisa participar de eventos, seja online ou seja presencial, você precisa entender o que está acontecendo no país que você está e no Brasil, para você conseguir, sim, fazer o seu negócio trabalhar de forma que você tenha lucros, de forma lucrativa, sem se preocupar tanto. E sem se desgastar muito, porque eu acredito que quando a gente sai do Brasil, a gente está buscando uma qualidade de vida. E se eu estou ficando mais tempo trabalhando e não estou aproveitando aquele país, então não faz muito sentido eu estar aqui fora. Então, se você busca liberdade, com certeza,
não é ficar num caminho passivo, é sim você ter um modelo de negócio que exige mais maturidade, uma gestão e muito mais tecnologia. Então você precisa estar pronto, você precisa estar preparado, exige um pouco mais de conhecimento. Então, se você mora fora ou está planejando essa transição e tem alguma dúvida específica sobre a parte fiscal ou de equipe, eu não sei como eu vou fazer para que o meu negócio continue funcionando aqui no Brasil, você pode comentar aqui embaixo ou me seguir lá no Instagram, agendar uma consultoria e eu tiro todas essas dúvidas. Gente, para quem não sabe, eu sou contadora e eu moro na Itália, então eu estudo a contabilidade italiana para ver realmente os acordos que tem entre o Brasil e a Itália. E o meu trabalho não é vender uma consultoria, porque talvez a maioria das pessoas não assistindo vai falar, vai querer vender a consultoria. Realmente eu trabalho com consultoria financeira e contábil, mas eu entrei nesse mercado e comecei a estudar mais porque o meu marido tem empresa no Brasil. Então, a gente precisa entender o que ele iria pagar de imposto no Brasil, o que ele paga de imposto aqui, como que a gente faz essa conversão, como que a gente trabalha para que ele pague mais imposto. Então, tendo já o meu conhecimento no Brasil e agregando com o meu conhecimento aqui, que eu vi que tem sim muitos brasileiros, e eu já tenho muitos clientes que empreendem no Brasil e que precisam dessa orientação, que precisam entender como que eles podem manter o negócio no Brasil e continuar a vida aqui. Porque por mais que você esteja ganhando em real, muitas vezes o custo é quase a mesma coisa, porque tem coisas que fora, né, aqui na minha experiência, é mais barato e que no Brasil é um pouco mais caro, então no fim acaba tendo mais ou menos ali na balança o mesmo custo para a pessoa. Claro que tudo isso precisa ser analisado, por isso que eu falo assim, não é da noite pro dia que a gente vai lá, hoje eu resolvi que eu quero empreender lá no Brasil e eu vou abrir um MEI, eu vou ficar num Simples Nacional e vai dar tudo certo, não. A gente precisa começar a entender que se eu tô morando fora, tem outras coisas. Eu não posso simplesmente dizer para a Receita Federal que eu quero ter um Simples Nacional, que é para quem é residente no Brasil, ou que eu vou me manter o MEI, que é para quem é residente no Brasil, mesmo morando fora, porque isso pode te dar problemas mais para frente. Então, quando você deixa isso de lado, você acaba prorrogando os problemas que virão no futuro. Então é importante você entender isso, que se você quer empreender, e dá super certo, gente. Eu atendo muitos clientes que têm empresa no Brasil e que moram aqui na Itália, que moram na França, na Holanda e que mantêm negócios no Brasil. E não são negócios online de consultoria, não. Tem gente que realmente tem um posto fixo no Brasil, onde ele presta um serviço, onde ele tem funcionários, então ele precisa de uma organização maior, mas que ele resolveu vir aqui. E muita gente tem dúvida porque fala assim, então eu vou precisar de um sócio? Não, você pode nomear um administrador para gerenciar essa empresa no Brasil. Claro que quando você sai do Simples Nacional, você precisa ter um sócio ou um representante legal no Brasil. Então, você não pode simplesmente falar assim, eu vou mudar o regime de tributação e vai ficar tudo certo. Não, tem que ter um planejamento, até para você não ter problemas futuros. E muita gente tem medo disso. Então eu vou precisar ter um sócio e depois lá na frente vai me dar problema? Não, então por isso que a gente precisa de um planejamento. Não tem como a gente fazer nada sem um planejamento. Eu atendi pessoas que tinham um MEI, o faturamento já era super alto, então no Brasil ela mandava o dinheiro para várias contas. Hoje a gente sabe que não dá mais para ficar fazendo isso, não dá para ficar de como que a gente vai falar? Eu tô como se eu estivesse começando, sendo que o meu negócio já está dando muito lucro. Então, sim, ela foi orientada a mudar o regime de tributação, se organizar, só que isso facilitou a vida dela, porque daí ela ficou com uma conta bancária, ela conseguiu administrar melhor e os funcionários que ela tem no Brasil continuam trabalhando normalmente. Então, isso facilitou muito mais a vida dela, ela conseguiu contratar outras pessoas e foi muito melhor. Claro que teve uma reestruturação e hoje o faturamento continua aumentando, porque você aumenta também a tua mentalidade, aumenta também a tua capacidade de poder fazer mais coisas, já que você está mudando o seu regime de tributação. Então, se você pretende empreender, seja na Itália, seja em outro país, você pode sim começar, você está morando fora e quer empreender no Brasil, você pode fazer isso sim. E por mais que muita gente fale, mas o real é uma moeda fraca, mas muitas vezes o valor que você ganha em real é o valor que você consegue sim se manter fora do Brasil e viver uma qualidade
qualidade de vida que provavelmente no Brasil você não teria. Infelizmente, no Brasil o que falta é a segurança, porque o Brasil ele é um país muito bom, ele é um país excelente, seja na cultura, no clima e em diversas outras coisas. Se você tem muita facilidade de empreender no Brasil, apesar de ter impostos, se você for olhar fora em outros países, os impostos são muito mais altos. Então, sim, o Brasil ele tem grandes oportunidades, você só precisa entender como você vai fazer isso e se realmente faz sentido para você. Então, se você está pretendendo morar fora e continuar empreendendo no Brasil, comenta aqui, curte esse vídeo e se precisar de uma orientação, eu estou por aqui. Beijo, gente. Tchau, tchau.